certo gravar essa aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque já percebeu que o computador tá muito ruim. Porque vai manipular sombra, camada, essas coisas, vai ficar um pouco lento. Mas vou tentar fazer assim bem resumido para ficar melhor. Bom, como eu já falei sobre as camadas, tem que criar cada coisa numa camada diferente. E eu vou fazer aqui essa mesa, essa revista aqui, para só tu ter noção de como é, né, essa manipulação melhor. E depois a gente faz um sombreamento, eu te explico as ferramentas e pronto. Em cima da camada chão, eu vou criar uma camada nova, que vai ser a camada da mesa. E depois aqui a camada da revista, que vai ser em cima da camada da mesa. Então segue sempre essa sequência, tudo que é em cima, a camada fica por cima, tudo que é embaixo ou atrás fica nas camadas de baixo. Na hora de pintar você percebe bem essa diferença, não tem muita dificuldade não. Então em cima da camada chão, aqui do lado direito no quadradinho, eu crio a camada nova, que vai ser a camada mesa, eu vou renomear para ficar mais fácil. Aí como já está de cor, vai pegar a ferramenta laço, vou dar um zoom para ficar um pouco mais perto, é o Ctrl mais, um zoom, ou a barra de rolagem do mouse, e vou desenhar aqui a mesa, fazer bonitinho não, porque não tem tempo. Fecho a camada, vai ficar pontilhada, eu pego o meu brush, meu pincel aqui, vou escolher uma azul para a gente fazer um vidro, um azulzinho. E pinto sem medo porque não vai borrar, tá? Eu pinto sem medo, por cima mesmo das coisas, para pegar bem a camada. E pronto, para tirar a seleção, deixa eu tirar isso daqui. Para tirar a seleção, segura o Ctrl e aperta D, tá? Segura o Ctrl e aperta D. A camada sai da seleção. Aí eu vou fazer a camada revista, que vai ser em cima da camada mesa, porque é uma coisa sobreposta. Então eu vou colocar aqui revista, a camada nova, faz a camada para tudo. Vou pegar o laço, o atalho do teclado é o L, fica mais fácil, eles pintam mais rápido. E fecho a seleção, escolho uma cor, aqui no quadradinho do lado. Tá aqui de verde, sei lá, qualquer coisa. Vou pintar minha revista. Pronto. Ctrl D, desfaz seleção. Pronto, aí já tenho todas as camadas, uma por cima das outras. Lembra essa divisão, se você, no decorrer da camada, for fazendo muitas e elas se misturarem, não tem problema, você pode manipular aqui, ó, segura a camada, arrasta para baixo ou arrasta para cima, que elas vão se adaptando. Agora, para sombrear, o interessante é que você pinte tudo. Assim, no caso, o Daniel falou que eram 5 objetos volumosos, mas tenta pintar o desenho inteiro, eu não sei bem o que ele vai entregar. Mas depois que você pintar tudo é que você sai sombreando, porque como cada camada de luz e sombra, cada camada do objeto tem que ter uma luz e sombra, vai chegar uma hora que vai ter muita camada. E aí você pode ficar meio perdido, então é melhor pintar tudo e depois sair sombreando, que eu acho que é um pouco mais organizado. Então vou manipular ali na parede uma questão de luz e sombra, não sei se vai ficar bem porque o computador tá travando, mas é só a ferramenta, enfim, né? Para me criar uma camada de luz ou camada de sombra, eu tenho que duplicar a camada original do objeto, porque eu nunca posso aplicar luz e sombra na camada original, porque senão eu vou perder a originalidade dela. Tipo, se eu quiser mudar depois o projeto, alguma coisa parecida, eu não vou ter como, vou ter que pintar novamente. Então eu vou duplicar a camada original para criar uma camada em cima de luz e sombra. Lembrando também que ele pediu para separar, uma para luz e outra para sombra. Não costumo fazer isso não, mas ele pediu. Então, você vai clicar aqui em cima da camada, que tu vai aplicar a luz ou a sombra, e vai clicar em duplicar camada. Ele vai criar uma camada normal e tu dá uma renomeada aqui, sombra da parede, ou luz da parede. No caso, vamos fazer a sombra primeiro. Dá um nome a ela. Pronto, eu tenho uma camada igualzinha por cima da original.
Essa ferramenta aqui, essa lupa, lado esquerdo, ela clareia o objeto. E clicando com o botão direito, eu tenho essa mãozinha, que ela escurece o objeto. Como eu criei sombra, então eu vou escurecer o objeto. Para me ter mais precisão e não pegar, por exemplo, se eu tivesse pintado essa parede aqui e eu não atingir ela, eu posso selecionar a camada. Como é que eu faço? Eu seguro o CTRL e clico no quadrado aqui, ó, não é no nome, é no quadrado. E ele vai fazer essa seleção para mim. Ou seja, porque quando eu for escurecer, eu não vou mexer nos objetos que estão de lado. Às vezes eu quero fazer o cantinho, eu vou ter que aumentar o pincel. Então, eu faço essa seleção que, como o laço, que não deixa vazar. Aqui na manipulação de escurecer e clarear, eu também tenho as exposições, que é a força, né, que o pincel vai dar pro clareamento ou pro sombreamento. E aqui eu também tenho o tamanho do pincel, mas também funciona a chave, que eu falei naquele outro vídeo, a chavezinha de matemática, e a dureza do pincel. Enfim, e aí eu vou manipulando, ó. Quanto mais eu passo, mais escuro vai ficando, ó, tá vendo? Pode ser que eu esteja clicando muito e meu computador tá lento, não vai aparecer direito. Mas, ó, quanto mais eu passo, mais escuro meu desenho vai ficando. Aí você escurece a quina, você vai dando a melhor opção. Escurecendo as quinas, onde não tem luz, onde bate o reflexo do teto e vai escurecendo. Essa é a camada para escurecer. Ctrl D, desfaz a seleção, todo tipo de seleção sai no Ctrl D. E eu vou duplicar a camada mais uma vez. No caso, é a camada de cima da sombra, que vai ser a camada luz da parede, né? E eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a ferramenta da lupa, que é a que clareia, diferente da outra. Posso aumentar um pouco. Vou fazer a mesma coisa. Seleção, clica com o botão do Ctrl e clica no quadrado, vai fazer essa seleção. E aí eu vou clarear, digamos que tem uma luz que vem daqui. Eu vou dando uma clareada, ó. Ele vai clarear até o branco, então você vê mais ou menos, ó, como fica melhor. Vai ver que tem outra luz por aqui. Eu vou dando uma clareada e isso aí vai depender muito do seu desenho. Ficou muito forte, mas é só para tu entender a ferramenta. E Ctrl D. Pronto, é isso que vai acontecer em todos os outros objetos. Aí há um outro método de clareamento que é pela opacidade da camada. Como eu criei aqui a camada mesa e eu quero simular um vidro, deixa eu dar uma apagada aqui nessa cesta, não sei o que é isso. Eu ia fazer aqui meio feio mesmo, mas enfim, ó, lembrando que se eu passar a borracha aqui na revista, ela não vai apagar, porque é uma outra camada. Não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Pronto, eu tirei aqui só pra a gente ficar só com a mesa. Como é um vidro, eu vou ver o que tem do outro lado. Então, no caso, o que eu poderia ter feito é ter pintado o chão aqui por baixo da minha mesa. E quando eu diminuir a opacidade, ó, ele vai exibir o que tem por baixo, ele vai ficando bem clarinho, ó, vai chegar até o branco. E aí eu tenho como simular um vidro. O legal é que se tivesse alguma coisa aqui embaixo da mesa, eu poderia ver na transparência. Esse é um outro método também legal para clareamento. Então é isso. E que eu posso dizer mais? Ele falou que quer até 5 objetos. O interessante é que faça 5 objetos diferentes, tipo vidro, madeira, laca, sei lá, qualquer coisa. Que fica bem legal, faz um ferro e tal. E você pode brincar com isso. Outra coisa que é legal de fazer, tipo, posso criar uma camada luz em cima da camada mesa. Deixa eu renomear aqui. E aí eu posso pintar nela, assim, ela de amarelo, por exemplo. Eu faço bastante isso. Pintar ela de amarelo aqui. Vamos ver. Tipo, como se tivesse batido uma luz de alguma coisa lá em cima, ó. E aí eu posso diminuir a opacidade. E aí eu vou tendo um tom
bem fino, como se eu tivesse batido uma luz, tipo, e você vai brincando. Mas é isso, eu acho que pra prova tá certo, dá pra tirar 10 super fácil. Então, tchau, qualquer dúvida tu me liga.